Prosseguindo então, lancharam? Vocês já comeram alguma coisa? Ou vocês estão só estudando? Ah, para, vai comer alguma coisa. Senão você vai ter aí uma hipoglicemia, aí vai capotar aí no meio da aula e vai falar assim: ah, culpa do Fernando, não deixei de comer nada. Vai lanchar. Isso, dá uma pause, tá? Parem um pouquinho, vai lanchar, daqui a pouco você volta, tá? Então, até daqui a pouco, você vai lanchar mesmo, então ó, passar bem. Já lanchou, né? Tá, então bora, vamos continuar então. Já que você repôs aí o seu nível de glicose para você poder estudar e trabalhar com essa energia nas células neuronais durante o seu aprendizado, durante aí o raciocínio e claro, nessas funções, né, de você ficar escrevendo, movimentando, vai para um lado para o outro, nós vamos falar um pouquinho dessas alterações que ocorrem quando os níveis de glicose estão muito elevados. Cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Essas duas complicações são distúrbios endócrinos, são complicações endócrinas que vão estar ligadas, que vão estar intimamente relacionadas com o metabolismo da glicose. E claro, representam aí os extremos de crise hiperglicêmica. Crise hiperglicêmica nos níveis de glicose muito elevados. São as crises, são os picos, os pontos mais altos dessas alterações. As crises agudas, a cetoacidose diabética, o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, são complicações metabólicas mais importantes, são as complicações que existem no metabolismo mais desenvolvidos aí do diabetes mellitus. O princípio fundamental para desenvolver esse quadro é, primeiro, deficiência da insulina. Tá? E aí, claro, a alimentação irregular também agrega, mas a deficiência da insulina é que vai levar esse quadro, resultando. E aí o que rola com a pessoa quando ela está com essa baixa condição, com essa deficiência? Hiperglicemia. O que é isso? Hiperglicemia. Ah tá, taxa de glicose ela aumenta, tá? Ela surge um aumento muito grande e claro, desidratação. O que acontece com diabetes mesmo? A pessoa ela tem um aumento. Isso! Ela tem um aumento da diurese, ela vai fazer muito, vai eliminar muito mais urina, vai fazer muito mais xixi, vai liberar muito mais água. Então existe essa possibilidade da desidratação. Além, é claro, de uma acidemia na cetoacidose diabética. Os principais fatores, as principais condições que vão aí desencadear essas alterações, esses aumentos, são quadros de infecções. Tá? Infecções podem sim aumentar essas taxas de glicemia na circulação e, claro, a omissão de algum tratamento com insulina. O paciente simplesmente não quer, não estou afim, não vou tratar, não vou coitar. E aí ele começa a alimentação inadequada, não faz o uso, acha que é besteira e bobagem, então complica o quadro dele. O diagnóstico, para se saber, para se chegar a uma cetoacidose, a um estado hiperglicêmico, são clínicos, tá? São avaliações, é bem a anamnese desenvolvida de forma correta, originários principalmente pela hiperglicemia. E como é que vai saber que está com hiperglicemia? Vamos lá, 5 segundos, rapidão. Como é que vai saber? O cara chegou lá, pum, pá, nossa, tá com hiperglicemia, como é que você soube disso? Como? Que saturação, o quê? Tá, beleza, eu entendi, saturação. É que você fez assim, ó. Você fez assim, isso assim, pra mim é saturação de oxigênio. Não, tá, entendi. Você quer dizer que vai perfurar o dedinho, coletar uma gotinha de sangue, colocar lá no glicosímetro e olhar o valor de referência. Tá, entendi. Pra mim sim é saturação fazer isso aqui no dedo. Então você vai olhar rapidinho. Claro que existe exame laboratorial, também vai ser utilizado para se chegar a esse dado, mas a glicemia capilar ali é instantânea, já te dá um valor legal para você saber essa alteração. E vai ser observado no exame clínico desidratação. Para olhar desidratação, como é que vai olhar isso, hein? Através das mucosas. Mucosa ocular, mucosa oral. Observa se ela está ressecada, observa se ela está sem brilho. Isso já te dá uma possibilidade de saber que o quadro clínico é de desidratação. Além, é claro, na avaliação de alguma modificação laboratorial que
e é presente aí nessas crises agudas hiperglicêmicas. O tratamento que vai ser empregado em geral, nos dois casos aí, ó, é corrigir a desidratação, é trabalhar com uma hidratação do paciente, favorecer a ingesta hídrica ou soroterapia de volume, tá, endovenoso, e a administração de insulina regular e análogos de insulina ultra rápida, para fazer o que com a taxa de glicose? Ó, reduzir, diminuir. O prognóstico tá aí. Diagnóstico a gente fala que é a definição. E o prognóstico? Aí. Diagnóstico a gente fala que definiu. Ah, a pessoa está com diagnóstico. Pronto, definiu. Pum, é isso. E prognóstico? Evolução. O que vai rolar? Qual que é a perspectiva da evolução daquele quadro? O que tem a tendência de acontecer naquela situação? Então, realizando o tratamento, realizando o cuidado, tá, fazendo a assistência, o prognóstico é legal. Agora, o prognóstico de ambas as patologias, cetoacidose e o estado hiperglicêmico, agrava-se consideravelmente. O prognóstico vai ficando mais grave em pacientes acima de 65, os idosinhos. Tem muito tempo ainda para você chegar lá, tá? E você não tem diabetes, então acima de 65. Pacientes que estejam em coma ou até mesmo que estejam aí com hipotensão no momento que são avaliados. Tem uma tendência de complicar ainda mais a situação desse paciente. Cetoacidose e o estado hipoglicêmico são complicações agudas mais graves que existem e que podem ocorrer durante a evolução do diabetes mellitus, seja ela tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, insulino dependente, assim classificada, onde o pâncreas não produz insulina e a pessoa precisa de fazer as reposições constantes. Tipo 2, conhecida, eu vou falar de uma forma bem grosseirona, como diabetes do adulto, onde a pessoa vai fazer o estado, vai fazer uma reeducação alimentar, hipoglicemia antioral e também insulina se for necessário para fazer o tratamento. A cetoacidose representa aproximadamente 25% dos casos no momento do diagnóstico tipo 1. Tá? Então, diagnosticou diabetes mellitus tipo 1, cetoacidose está em 25% dos casos. A cada 4, um deles já tem. E é a causa mais comum de óbito em crianças e adolescentes. E é responsável, claro, pela metade de pacientes que vão a óbito por causa do diabetes com menos aí de 24 anos. Então são complicações potencialmente perigosas, que requerem cuidado e acompanhamento. O estado hiperglicêmico hiperosmolar possui uma desidratação acentuada, uma desidratação muito grande, o nível de sódio com uma elevação muito intensa durante o tratamento, uma glicemia mais elevada e até mesmo uma cetonemia, um aumento de corpo cetônico. A taxa de mortalidade é diferente, ela é menor aí do que a cetoacidose, 3, 4 até 4,6. E a maior para o estado hiperglicêmico, ou seja, cetoacidose diabética tem uma taxa de 3 a 5% de óbitos. Quando é o estado hiperglicêmico vai para 15%. Tá? Então as taxas elas aumentam consideravelmente quando é estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar com essas duas complicações. Falar um pouquinho mais sobre a cetoacidose e um pouquinho mais sobre esse estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, não sai daí que eu já volto.